Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar alguns casos especiais envolvendo troca radiativa entre superfícies reais. Lembrando, superfícies reais, diferentes das superfícies negras, né? Mas essas superfícies reais, mesmo assim elas têm um grau de idealização, que são superfícies cinzas, né? Ou seja, as propriedades não mudam o comprimento de onda e elas são difusas. Nós vimos um procedimento básico para lidar com esse tipo de superfície no vídeo passado, onde nós deduzimos essa equação, ó, que a gente chamou de algoritmo, né? Para resolver uma cavidade com N superfícies, a gente escreve essa equação N vezes e descobre as radiosidades de cada superfície que compõe a cavidade. E aí nós conseguimos calcular a troca líquida de radiação que sai de uma superfície qualquer daquela cavidade com base nas radiosidades das superfícies que compõem a cavidade. Hoje nós vamos ver então casos especiais, casos onde essas equações simplificam um pouco, digamos assim. Casos comuns. O primeiro caso especial que nós vamos estudar é a superfície reirradiante. Superfície reirradiante, por definição, é aquela cuja taxa líquida de radiação é zero. Ou seja, o calor líquido que sai daquela superfície, calculado ou por essa equação ou por essa daqui. A gente viu que temos duas expressões para calcular o calor líquido, né, que deixa uma superfície. Quando esse calor líquido é zero, a superfície é dita reirradiante. Por exemplo, uma superfície que esteja isolada na parte de trás. Lembra que nós falamos sobre isso no vídeo passado? Que se existir uma diferença entre a irradiância e a radiosidade, um desbalanço entre a radiação que chega e a radiação que sai, é porque tem alguém suprindo essa diferença de radiação. Diferença de calor, né? A gente deu exemplos, por exemplo, um fogareiro aceso aqui, ou então uma resistência elétrica aquecendo. Nós resolvemos um problema também no vídeo passado, que era essa superfície estava sendo curada, ela estava absorvendo o calor, evaporando um solvente, alguma coisa assim, onde esse calor é negativo, esse calor líquido, né? Essa taxa líquida era negativa. E existem casos onde então ele é zero. Observem que se isso aqui é igual a zero, calor líquido é zero, por essa expressão do calor líquido que nós deduzimos na aula passada, que é essa daqui, né? Igualando isso aqui a zero, posso passar esse 1 menos epsilon para o outro lado, zero, passa zero. A única maneira de se dar zero é que a emitância do corpo negro naquela temperatura seja igual ao JI, certo? Então, a radiosidade daquela superfície, dessa superfície reirradiante. Lembra que a gente está interessado em calcular as radiosidades, né? Lembra disso? Nós montamos essa equação N vezes para descobrir as radiosidades. Quando a superfície é reirradiante, essa radiosidade é direto igual à emitância do corpo negro. Ou seja, o J de uma superfície isolada é simplesmente sigma T na quarta. Se vocês lembram, o corpo negro também tem essa característica, né? A radiosidade do corpo negro também é igual à emitância dele, porque ele não reflete nada. Então, uma superfície que está bem isolada, que não perde calor na face posterior. Então, imagina que até citei um exemplo, a parede lateral de um forno doméstico de vocês. A parede lateral tem uma camada de isolante térmico aqui, ou seja, esse calor é zero. Então, a radiosidade dela fica igual à radiosidade do corpo negro. Mesmo que ela for de qualquer cor, diferente da preta. Pode ser qualquer outro acabamento superficial. A radiosidade dela se torna igual à emitância do corpo negro, tá? E então,
essa primeira conclusão, que a radiosidade dela é igual a do corpo negro, advém dessa equação da taxa líquida e da outra equação da taxa líquida. Lembra que nós temos duas equações para a taxa líquida de radiação. Então, dessa primeira, nós tiramos essa conclusão. E da segunda, podemos igualar a zero, temos uma segunda conclusão, que o somatório dos fatores de forma para J, JI menos JJ, vai dar zero. Isso simplifica bastante as nossas continhas, não precisamos usar, quando temos superfície irradiante, não precisamos usar essa expressão inteira aqui, ela simplifica um pouco. Então, exemplos reais de superfície irradiante, ó. Uma superfície isolada na face que não troca calor por radiação da cavidade, como eu falei. Então, imagina que esse desenho é exatamente igual ao que eu já mostrei no vídeo passado, é só reproduzir aqui, para não ficar trocando de folha, né? Foi daqui que nós partimos, né? Que o calor líquido é a diferença entre o que chega e o que sai, tá certo? Se o calor líquido é zero, ou seja, nós temos um isolamento térmico aqui embaixo, por exemplo, a parede lateral do forno, o calor líquido é zero. Se a gente desprezar o calor pelo isolante térmico, né? Se esse isolante térmico for bom, a gente puder desprezar o calor que atravessa aquela parede, o que tem que acontecer? Obrigatoriamente, o JI tem que ser igual ao GI. Tudo que chega é igual a tudo que sai. Tudo que chega é igual a tudo que sai. Então, forno que tem isolamento térmico, vai acontecer isso daqui. O que chega é o que sai. Outro exemplo, ó. Uma superfície espelhada. O que é uma superfície espelhada? Se vocês lembram, um espelho, né? Uma superfície metálica polida. A gente viu que a emissividade é muito próxima de zero. Superfícies polidas têm emissividade próximas a zero. A gente sabe pela lei de Kirchhoff que emissividade é igual a absortividade, então essas duas são muito próximas de zero, logo a refletividade é muito próxima de 1. Por quê? Porque a absortividade mais a refletividade tem que dar 1, certo? Então, como o próprio nome indica, né, o espelho reflete quase 100%, por isso que a gente se enxerga, né, vai na frente do espelho e se enxerga, porque ela reflete praticamente 100% da luz, a gente consegue enxergar tudo que toda a radiação que bate naquele espelho volta para os nossos olhos, próxima de 100%. Então, olha só, pela definição de radiosidade é o poder emissivo, ou aquilo que é emitido, mais aquilo que é a parcela refletida da radiação incidente. Então, sabendo que o poder emissivo é a emissividade vezes o poder emissivo do corpo negro, emissividade é próxima de zero, esse termo zera, esse termo é aproximadamente 1, ficou que J igual a G. Ou seja, tudo que sai é igual a tudo que chega, é exatamente a mesma situação. Então, quando eu pego uma parede do forno e ponho um isolamento térmico atrás, ou então uso uma superfície espelhada, as duas situações acontece a mesma coisa. O espelho faz o quê? Reflete 100% do que chegou. Isso aqui é o que chegou, isso aqui é o que saiu. Reflete 100%, tudo que chega sai. Eu consigo o mesmo efeito de duas maneiras, ou deixando essa superfície polida, espelhada, ou botando uma camada de isolamento atrás. Então isso é muito comum em aplicações tanto na indústria como na nossa casa, né? Os refletores. O que um refletor faz? Um farol tem uma lâmpada, eu ponho um espelho convexo, isso aqui é a lâmpada, esse espelho vai refletir toda a luminosidade dessa lâmpada, superfície espelhada, superfície irradiante, então dirige o foco de luz para frente, certo? É isso que o espelho faz. A irradiância sobre ele, 100% vira radiosidade, joga tudo de volta, tá bom? Então, muito comum isso daí, usar superfícies espelhadas ou usar superfícies bem isoladas
para diminuir a perda de calor, e nos dois casos ele reflete 100% da radiação, e a gente tem essas duas equações simplificadas. Vamos resolver um exemplo prático. Um forno tipo túnel muito longo. Forno tipo túnel é o seguinte, isso aqui é um túnel, né? Semicircular, então ele é muito longo nesse sentido, no sentido perpendicular à página. Nós temos 3 superfícies. Nessa superfície 1 aqui, que é a placa inferior, é uma chapa metálica, imagina uma placa metálica, e aqui eu tenho um fogareiro, queima de gás, queimador, por exemplo, muito parecido com o forno, nosso forno doméstico. Tem chama aquecendo uma chapa, que é a chapa inferior. Então essa chapa inferior, vamos chamar de superfície 1, com queima de gás embaixo, atinge 1600 Kelvin, muito quente. Nosso forno doméstico não chega a isso, tá? Chega a 400 graus Celsius no máximo, tá? Faltam 100 ainda para começar a emitir luz própria. Nesse caso, esse forno está bem quente, ele está emitindo luz própria já aqui, essa chapa. Imagina que essa é a superfície onde eu quero botar, por exemplo, material para assar, material para cozinhar, um material para secar. Por exemplo, um secador de ervas, eu posso fazer isso aqui, ó, erva mate, ervas medicinais, tem que ser secas. Então é muito comum usar esses fornos tipo túnel. Isso aqui é uma esteira que se move, ela está a 500 Kelvin, e aqui tem um material que eu quero secar ou cozinhar ou tratar termicamente, tá? E vamos assumir que ela é um corpo negro, porque, por exemplo, se for a vegetação, se for uma camada aqui de ervas a serem secas, erva mate, a gente já viu que vegetação tem emissividade muito próxima de 1, tudo que contém água na vegetação, a pele humana, a gente deu exemplo. Então, se aproxima de um corpo negro. Imagina que isso aqui está revestido de algum material que tem emissividade muito alta, nós vamos aproximar como sendo um corpo negro. Então, observem que essa é a superfície quente e essa é a superfície que vai estar absorvendo o calor. E uma não enxerga a outra. O fator de forma de 1 para 2 é 0. Não existe radiação que sai diretamente da superfície 1 para a superfície 2. O que vai acontecer? Eu ponho aqui, ó, semelhante ao farol do automóvel, que tem um espelho um espelho côncavo. Eu vou botar uma superfície côncava sobre a minha superfície quente e sobre a superfície fria. Só que essa superfície está bem isolada. Então, eu poderia revestir isso aqui com um espelho, só que custa caro, né? Fazer uma superfície espelhada, tipo um farol de automóvel. Ou eu posso simplesmente, eu consigo o mesmo efeito de J igual a G. Mesmo efeito J igual a G, eu consigo com isolamento térmico. Então o pessoal faz com tijolo refratário, tijolo isolante térmico. Tijolo que tem uma baixa condutividade térmica. O forno de pizza é muito parecido com isso, tá, pessoal? Só que o forno de pizza, o legítimo forno a lenha de pizza, é uma semi-esfera, tá certo? Uma semi-esfera. Ponho a pizza aqui e faço uma queima de lenha do lado. Então, a radiação sai daqui e é refletida para onde eu quero, para a superfície 2, tá? Mas eu não faço isso diretamente, eu uso uma superfície bem isolada, com isolamento térmico. Superfície reirradiante, superfície bem isolada, já posso escrever aqui, ó, o Q3, Q líquido é igual a 0. É aquela situação que estamos estudando. Então, eu quero calcular qual o calor líquido de radiação, qual a potência líquida do queimador que eu tenho que jogar nessa superfície inferior, lembrando que essa potência vai se transformar numa diferença entre esses dois, tá certo? Esse calor líquido que eu jogo aqui, como o calor líquido aqui é 0,
todo esse calor Q1 que eu jogo aqui, todo ele, se não é absorvido pela superfície 3, ele obrigatoriamente vai ser absorvido pela superfície 2. E é isso que eu quero calcular. Qual a potência desse queimador a gás para conseguir atingir essa temperatura e essa temperatura aqui? Emissividade da superfície é dada. E ele pede também qual a temperatura da superfície bem isolada, ou seja, essa superfície aqui, qual é o valor da temperatura que ele vai atingir. Ok? Então, vamos resolver usando aquele procedimento básico. A superfície 1, vou escrever assim, ó, para, como a gente fez já no vídeo passado, para I igual a 1, a primeira superfície é uma superfície difusora cinzenta, numa cavidade, etc, etc. Vamos usar o nosso famoso algoritmo. Então, vamos substituir I por 1. Ficou emitância, poder emissivo do corpo negro 1, menos 1, menos o J1, emissividade 1, 1 menos emissividade 1, igual, estamos aqui. Então são N 3 superfícies, J igual a 1, J igual a 2 e J igual a 3. Então vai ficar, como I vale 1, vai ficar F1, J1, F11, J1 menos J1. Vai cancelar o J1 com o J1. Vamos direto para o J igual a 2, para dar J1 e J2. A gente fez no vídeo passado, né? A gente viu que esse primeiro termo zero, porque quando o I vale 1 e o J vale 1, J1 menos J1 é zero, tá? Então, vamos para J igual a 2. Vai ficar F12, J1 menos J2, mais o F13, J1 menos J3. Então, esse é para a superfície I igual a 1. Superfície 2 para I igual a 2. Cuidado, corpo negro. Corpo negro, como nós vimos no vídeo passado, nós não podemos usar essa equação. Por quê? Porque 1 menos 1, corpo negro tem emissividade 1, né? 1 menos 1, 0, 0, esse termo vai para o infinito, não funciona. Mas, quando o corpo é negro, a gente sabe que a radiosidade do corpo negro vai ser simplesmente igual à emitância, poder emissivo do corpo negro na temperatura 2, que é igual a sigma T2 na quarta. Observe que o T2 é conhecido, 500 Kelvin, tá? Então, é só calcular o valor aqui. O J2, então, é conhecido. E para I igual a 3, a terceira superfície é a superfície reirradiante, é a superfície isolada, Q igual a 0. Então, eu posso usar qualquer uma dessas duas equações, só que como eu não tenho a temperatura, não adianta eu querer usar aqui que J3 é igual a sigma T3, porque eu não tenho T3. Eu não sei quanto equivale T3. T3 é um dado desconhecido. Bom, eu não posso usar essa, porque eu não tenho a temperatura. Lembrando, eu estou montando um sistema para descobrir as radiosidades, os J's. Então, não adianta eu usar uma equação desse tipo, porque eu não sei a temperatura. Então, eu vou usar essa equação aqui, ó. Então, eu vou escrever, ó. Então, nós estamos I igual a 3. Vou começar com J igual a 1. Então, vai ficar F31. Vamos escrever aqui. F31, J3 menos J1. Mais, agora o J vale 2, F3, 2, J3 menos J2. F3, 2, J3 menos J2. E J igual a 3, F3, 3, J3 menos J3. Não precisamos, porque vai zerar. J3 menos J3, desnecessário escrever, certo? Vai zerar. Então, de novo, aqui está o nosso sistema de equações. O J2 é conhecido, só substituir aqui, né?
Só substituir esse valor aqui. Temos como incógnitas ainda o J1 e o J3. Então, temos um sistema com duas equações, que são essa e essa. Tá certo? E temos como incógnitas o J1 e o J3. Tudo bem? Então, de novo, eu nem vou fazer dessa vez, tá? Eu vou deixar por conta de vocês tentarem completar isso em casa. Mas, basicamente, precisamos dos fatores de forma, F12, F13, F31, F32. Precisamos desses 4 fatores de forma para completar fechar o nosso probleminha. Quem são os fatores de forma? Começamos sempre buscando se tem algum fator de forma que seja óbvio, né? Ou por raciocínio lógico, a gente falou sobre isso, né? Então, olhando aqui, ó, desses aqui, quais os fatores de forma que são zero? O de 1 para 1 é zero, mas a gente não precisa dele. O de 2 para 2 é zero, a gente não precisa dele. Só que olha só, F de 1 para 2, fator de forma de 1 para 2, a superfície 1 não enxerga a superfície 2. Como a gente falou, né, anteriormente, a radiação vai lá para a superfície bem isolada e volta, como parecido com o farol do carro. Então, F12 é zero. Esse primeiro fator de forma é zero. F12 igual a zero. De novo, isso aqui foi só por raciocínio lógico, né? Mais algum fator de forma óbvio? Sim, olha só, 100% da radiação que sai de 1 chega em 3, certo? De 1 para 1 é zero, de 1 para 2 é zero, então 100% chega na superfície 3. Tudo que sai da superfície 1 bate na 3. Então, F13, 100%. Então, cadê? Aqui. Então, já descobrimos 2 desses, ó. 1 para 2 e 1 para 3. Esse é 0, esse é 1. F de 3 para 1 e F de 3 para 2. 3 para 1 e 3 para 2. F de 3 para 2, F de 3 para 1. Por raciocínio lógico, dá para tirar? Ah, é 50%, professor, é simétrico, ó. Metade vem para cá, metade vem para lá. Não, porque uma parte sai de 3 e chega em 3. Então, o fator de forma de 3 para 2 é igual ao fator de forma de 3 para 1. Isso sim podemos escrever. F32 é igual ao F31, porque é simétrico, isso sim. A radiação que sai de 3, metade vai bater aqui, metade vai bater aqui. Aliás, o mesmo tanto que bate aqui, a mesma chance de bater aqui é a mesma chance de bater para cá. De bater na superfície 1. Só que eu não sei quanto é que vale ainda. Mas eu nem comecei a usar minhas regrinhas ainda, né? As regrinhas da reciprocidade, da cavidade, etc. Então, podemos começar pela reciprocidade. Observe que não adianta querer usar a reciprocidade aqui, né? Quando o fator de forma é zero, porque vai zerar tudo. Mas eu posso dizer que A1 F13 é igual a A3 F31. Observe que usando a reciprocidade eu tiro o F31 e tiro o F32. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Quem que é a área 1? A área 1, esqueci de dar. O dado é o seguinte: esse raio vale 1 metro. Eu vou escrever aqui em cima, aqui, ó, o raio desse forno, um túnel, né? Semicilíndrico, isso aqui vale 1 metro. Então a dimensão essa dimensão é 1 metro, essa aqui também é 1 metro, obviamente. Quem que é o área 1? É uma placa retangular com dimensão com 1 de largura, e vamos chamar o comprimento, falar que é muito longo, né? Vamos chamar de L, tá? Que eu não sei quanto é que vale. Então, a área 1 é 1 vezes L, vezes o F13, que vale 1. A área 3, essa área aqui, é π vezes R, que é o tamanho dessa circunferência verde aqui. π vezes 1, vale π.
tamanho dessa linha verde é π vezes essa dimensão, que é L. Então, é π vezes L. Vezes o F31 que nós queremos calcular. Cancela o L com L. O F31 igual a 1 sobre π. Então, esse é o fator de forma de 3 para 1, que é igual ao fator de forma de 3 para 2. Então, todos os fatores de forma estão aí. Só substituir aqui, nessa equação e nessa, os fatores de forma. A emitância do poder emissivo do corpo negro 1. Não esqueçam, é sigma vezes T1 na quarta. T1 é dado, eu não vou resolver, tá? Só estou indicando. Tá tudo aqui. Com isso, tiramos, resolvendo o sistema. J1, J3 conhecidos, tiramos, podemos calcular o calor líquido como sendo, aí de novo eu posso usar ou essa expressão aqui, ou essa daqui, tanto faz, pode usar qualquer uma das duas, tá? No vídeo passado nós resolvemos um exemplo onde eu usei essa daqui. Agora eu vou usar essa daqui, só para ilustrar, né? A gente sabe que as duas têm que dar o mesmo resultado. Então, quem que é o Q1? Troca aí por 1, vai ficar A1, F11 e J1 menos J1 que é 0. A1, F12, J1 menos J2. Só que o F12 é 0. F12 é 0, então vendo rapidamente aqui, né? Sobrou só o J3, J minúsculo igual a 3, ficou A1, F1, 3, A1, F1, 3, J1 menos J3, onde J1 e J3 tudo conhecido. Então, área 1 a gente sabe quanto é que vale, né? Essa área 1 é 1 vezes L. 1 vezes L. Joga tudo aqui, tudo conhecido. E o problema pede também a temperatura da superfície 3. Temperatura da superfície 3, que é a superfície reirradiante. Observem que a superfície reirradiante eu tenho dois resultados. Já usei esse daqui. Agora eu posso usar esse daqui, ó. Aqui eu posso tirar que a temperatura I vai ser JI sobre sigma raiz quarta. Então, se agora eu já tenho... Vou abrir um espacinho aqui, tá, pessoal? Ficou um pouquinho justo. Vou usar essa informação aqui, ó. O que eu quero mesmo? Eu quero o T3, que é de uma superfície bem isolada. Para uma superfície bem isolada, eu posso calcular a temperatura como sendo a raiz quarta de J3 sobre sigma. Então, T3 é a raiz quadrada de J3 sobre sigma. E o J3 a gente tirou quando resolveu o sistema, tá? Então, fica a dica para vocês tentarem terminar esse problema. O L, o L, né? Faltou o L. Potência útil do queimador. Ficou faltando aqui, ó. A potência útil por unidade de comprimento, tá? Potência útil, eu vou botar uma flechinha aqui, ó. Por unidade de comprimento. Ou seja, para cada metro desse túnel muito longo, quantos watts eu preciso? Aí nesse caso, o L vale 1. 1 vezes 1. Tá? Então joga os valores aí e calcula. Beleza? Então esse é o caso da superfície reirradiante. Muito comum. Superfície isolada, superfície espelhada. Um outro caso especial, bastante comum também.
Cavidades que têm apenas duas superfícies. Tá? Pode acontecer cavidades que só contenham duas superfícies. Uma superfície 1, que tem uma área 1, uma temperatura 1, uma emissividade 1, e uma superfície 2, que tem uma área 2, uma temperatura 2 e uma emissividade 2. E eu quero saber quanto calor sai da superfície 1 e vai para a superfície 2. Troca líquida de 1 para 2, tá? Como só tem duas superfícies, eu vou escrever para I igual a 1, nosso algoritmozinho, e para I igual a 2, nosso algoritmozinho, tá certo? Então, área 1 cancela com área 1, área 2 cancela com área 2, tudo bem? E vou isolar J1 aqui, substituir aqui, isolar o J2, trazer de volta, vou resolver, como são só duas equações, dá para resolver isso algebricamente, tá? Dá para resolver algebricamente isso, sem substituir valores nenhum aqui, porque são só duas superfícies. Resolvendo, obtém-se J1 e J2, e o calor líquido de 1 para 2 é o calor líquido que sai de 1, o calor líquido que sai de 1 é igual ao calor líquido que sai de 2, só que com o sinal trocado. Nesse caso, Q1 tem que ser igual a menos Q2, ou seja, se saiu 1000 watts daqui, é porque aqui absorveu 1000 watts, certo? Então, por isso que Q1 é igual a menos Q2. E isso vai dar, já tem a resposta aí, ó. Não precisa resolver esse sistema quando encontrarmos somente duas superfícies. Então, nos exercícios, se falar que só tem duas superfícies, não precisa resolver o algoritmozinho, pode usar diretamente essa expressão aqui, ó. Expressão já deduzida algebricamente. Dá para fazer isso algebricamente porque é só duas superfícies, dá um pouquinho de trabalho, mas chega aí. Vamos usar esse resultado direto, não precisa rededuzir ela, tá, pessoal? Essa é a ideia. A ideia é usar, controla duas superfícies, usem direto essa expressão aqui. Importante saber de onde que ela veio, né? Ela veio daquele algoritmo de superfícies difusoras cinzentas numa cavidade, só que essa cavidade só tem duas superfícies, então simplifica um pouco o trabalho algébrico, a solução do sistema, tá? E aí vamos ver situações onde podemos aplicar essa equação. Por exemplo, lá no início do nosso curso, lá no segundo vídeo, lá no capítulo 1 do nosso livro, quando falamos sobre radiação, eu falei que a radiação era complexa por causa das múltiplas reflexões, etc. E que tinha um caso simplificado, que era o caso num pequeno corpo dentro de uma grande cavidade. Então, o pequeno corpo agora, uma pessoa dentro de uma sala, a sala vai ser a superfície 2, e o pequeno corpo vai ser a superfície 1. Pode ser uma pessoa dentro da sala, uma máquina dentro de uma fábrica, um forno dentro de uma cozinha, um chip de computador dentro de um gabinete de computador, tá certo? Qual a característica desse pequeno corpo e a grande cavidade? É que a área da superfície 1 dividido pela área da superfície 2 é praticamente zero, ou seja, a área superficial do pequeno corpo é praticamente zero comparado com a área da grande cavidade. Observem que 100% da radiação que sai de 1 chega em 2, então o fator de forma de 1 para 2, nesse caso, vale 1, 100%, porque a gravidade está envolvendo o pequeno corpo. Então vamos usar esses dois dados aqui nessa expressão. É uma cavidade com duas superfícies, superfície 1 e 2, então eu posso usar essa expressão, vou usar essa expressão, vou pegar ela, essa expressão aqui, vou reescrever ela e vou multiplicar por A1 e vou dividir por A1. Então, essa expressão aqui é exatamente essa daqui. Só vou multiplicar aqui por A1 e aqui por A1. Vou dividir por A1 também, tá? Para que eu quero fazer isso? Olha só. Observem que esse A1 que está aqui, eu vou ter que multiplicar nesse termo aqui e nesse termo aqui. Tá certo? Então vamos fazer isso daí. Sigma T1 na quarta menos T2 na quarta vezes o A1, que é esse cara aqui, dividido por... Agora eu vou multiplicar esse A1 em todos os termos. Vai ficar 1 menos ε1
vezes A1 dividido por ε1 vezes A1. Primeiro termo. O segundo termo, A1, que multiplica A1, vai ficar só o A1 aqui, A1 embaixo também. F12, que vale 1, mais 1 menos ε2 vezes o A1, também estou multiplicando o A1 nesse termo aqui, dividido por A2. Então, observe que esse A1 cancelou com esse A1, esse A1 cancelou com esse A1, e esse termo A1 sobre A2 é praticamente zero, então esse termo aqui zera. Vamos reescrever essa expressão. Q12 vai ser A1 vezes o sigma T1 na quarta menos T2 na quarta dividido por 1 menos ε1 sobre ε1. Vai dar 1 sobre ε1 menos ε1 sobre ε1, que vale 1. Mais 1 sobre 1, 1. Menos 1 com mais 1 cancela. Esse ε1 está dividindo, eu jogo lá para cima, vai ficar A1 ε1 vezes sigma T1 na quarta menos T2 na quarta. Essa expressão nós apresentamos, o livro apresenta lá no capítulo 1. A gente fala que para um pequeno corpo dentro de uma grande cavidade pode-se mostrar que o calor líquido é isso daqui. Provado aqui, tá? De onde que saiu essa expressão, então? Que foi apenas apresentado lá no início, lá no capítulo 1. Saiu da cavidade com duas superfícies. Saiu dessa expressão aqui, que foi obtida a partir daquele nosso sistema de N equações para N incógnitas, tá? Então partimos daqui, escrevemos ela duas vezes, simplificamos, chegamos aqui, simplificamos mais um pouco e chegamos na famosa expressão da troca de calor entre um pequeno corpo, 1, e uma grande cavidade, 2. Tá bom? Outro caso, ó, bastante comum. Duas superfícies infinitas e paralelas. A gente já falou sobre isso, né? Quando introduziu o conceito de fator de forma, nós falamos que, por exemplo, esse aqui é o forno, da parede lateral do forno, um forno muito próximo de uma geladeira. Então aqui está quente, aqui está frio, o espaçamento é pequeno, perto dessa dimensão. Nós vimos que o fator de forma entre os dois é praticamente 100%, praticamente 1. 100% da radiação que sai da superfície 1 chega em 2. E as duas áreas são iguais, que nós vamos chamar de A, tá? A1 igual a A2. E nós queremos a troca de calor entre os dois, entre o forno, a parede externa do forno que está quente e a parede externa da geladeira que está mais fria. Quantos watts de radiação? É uma cavidade com duas superfícies. Vamos usar de novo essa expressão aqui. Então está aqui ela, reescrevi. E de novo eu vou multiplicar e dividir pela área agora. Para que eu faço isso? Multiplicar e dividir pela área. Vamos lá? Aqui, 1, 2. Área aqui para frente. Área vezes sigma. T1 na quarta menos T2 na quarta. 1 menos ε1, que multiplica a área, dividido por ε1 vezes a área, mais área que multiplica 1, área, dividido pela área. Lembrando que aqui embaixo tinha um fator de forma, né? Fator de forma de 1 para 2. Fator de forma de 1 para 2 é 1. Aqui aparecia o A1, só que o A1 vale A. Então aqui aparecia o A1, aqui apareceu o A2, que também vale A. Já substituí esses valores aqui, tá? Para chegar aqui, estamos aqui, ó, 1 menos ε2, que multiplica a área, dividido por ε2 vezes a área. Então, de novo, ó, cancela área com área, área com área, área com área. O que vai acontecer? Vamos trabalhar um pouquinho mais.
Q de 1 para 2 é a área vezes sigma T1 na quarta menos T2 na quarta, dividido por 1 sobre ε1 menos ε1 sobre ε1, que vale 1, mais 1 sobre 1 mais 1 sobre ε2 menos ε2 sobre ε2, 1. Então esse cara cancela com esse. Nós podemos escrever que o calor entre duas superfícies planas e paralelas vai ficar área vezes sigma vezes T1 na quarta menos T2 na quarta, dividido por 1 sobre ε1 mais 1 sobre ε2 menos 1. Então basta saber as temperaturas, as emissividades, joga aqui e sai essa continha. Essa expressão para duas superfícies infinitas e paralelas, muito próximas uma da outra, de forma que o fator de forma é 1, é bastante útil na chamada barreira de radiação. Então, nós temos o isolante térmico de condução, né? A espuma, a gente já falou sobre os isolantes térmicos, as espumas, os tecidos, formam bolinhas de ar que bloqueiam a radiação, lembra disso? Então existe um equivalente para a radiação que a gente chama de barreira de radiação. O que a barreira de radiação faz? Dificulta, o objetivo é dificultar a transferência de calor entre duas superfícies. Então, se eu quero dificultar, imagina que eu tenho aquelas duas superfícies, tenho uma máquina muito quente e uma máquina muito fria, eu quero diminuir a radiação entre os dois, eu posso usar uma barreira. Essa barreira é uma folha metálica. Exemplo mais comum, folha de alumínio, aquele o pessoal chama de papel alumínio, né? Não é papel alumínio, tá? Aquilo lá não é papel, é alumínio puro. É uma folha de alumínio tão fina que ela fica dobradiça, né? Ela dobra, a gente consegue amassar, mas aquilo é uma chapa de alumínio, tá? A gente chama de folha porque é muito fininha, tá bom? Mas é uma folha metálica. Folha metálica polida, a gente viu que metais polidos brilham, né? Tudo que brilha tem uma emissividade baixa, tá certo? Então eu vou botar uma folha de alumínio aqui, que tem uma emissividade baixa. Se ele emite pouco, ele vai refletir bastante, né? Então imagine que essa aqui é a superfície quente, boa parte da radiação ela vai refletir de volta, não vai deixar essa superfície esfriar tanto, né? Perder tanto calor, tá certo? Então estou bloqueando, estou botando uma barreira de radiação entre as duas superfícies. Vamos chamar essa barreira de B. Isso aqui é uma folha, agora folha de alumínio, tá? O pessoal usa em satélites, usa até ouro, folhas de ouro, na verdade não é ouro maciços. Muito comum usar embalagem de ovo de Páscoa, pessoal. Aquele plástico do ovo de Páscoa, aquilo não é plástico, chama Mylar. É um nome de uma marca registrada, né? Mylar. Da Dupont, se não me engano. É um plástico especial e naquele plástico é depositado um pó de ouro, por exemplo, ou de prata. O ovo de Páscoa não é brilhoso, não usa ouro ali, né? Nem prata, né? Usa tintas menos nobres, digamos assim, mas ela fica brilhosa também. O objetivo é ajudar a bloquear o calor da radiação. Todo mundo sabe que o ovo de Páscoa no sol vira uma desgraça, né? Derrete, já era. Então, usa essas folhas como barreira de radiação, tá? Então, imagina a seguinte situação, ó. Eu tenho a superfície 1, superfície 2, eu usei essa equação, calculei e vi que tá tendo muita transferência de calor. A superfície quente está perdendo muito calor, ou a superfície fria está ganhando muito calor. Não tá bom isso. Então eu vou botar uma barreira de radiação, uma folha metálica polida, papel alumínio. No ambiente industrial, lâminas, folhas de alumínio geralmente, tá bom? Daí eu quero calcular agora quanto calor
por radiação está saindo da superfície 1. Nós vamos chamar de agora Q1B, é o calor que a superfície 1 manda para a barreira. Líquido, né? O calor líquido. Uma cavidade com duas superfícies, superfície 1 e a superfície B. Ao mesmo tempo, essa superfície B, que é a barreira, também está perdendo calor, transferindo calor por radiação para a superfície 2, vamos chamar de B2. Então, calor de 1 para a barreira, calor da barreira para 2. Observem que em regime permanente, essa barreira não está armazenando calor, né? Todo o calor que ela recebe da superfície 1, ela manda para a superfície 2. Q1B igual a QB2. Essas duas flechinhas têm que ser iguais. Bom, entre 1 e B eu tenho essa situação aqui. Só trocar 2 por B. Então eu vou pegar essa expressão que eu deduzi agora, para superfícies infinitas e paralelas, e trocar 2 por B. Vai ficar Q1B, no lugar de 2 eu vou pôr B, então ficou área vezes sigma vezes T1 na quarta, menos, no lugar de T2, TB na quarta, dividido por 1 sobre epsilon 1, mais 1 sobre epsilon, no lugar de 2 eu vou botar epsilon B, que é a emissividade da barreira, né? Geralmente muito pequena, porque é de metal polido. E QB2, essa parcela também, que forma uma cavidade entre duas superfícies infinitas e paralelas. Exatamente essa situação. Quero de B para 2, eu vou trocar o 1 por B e vou ter o seguinte, ó, trocando 1 por B, vai ficar TB na quarta menos T2 na quarta, dividido por 1 sobre epsilon B, mais 1 sobre epsilon 2, menos 1. Então, usei essa expressão duas vezes, as duas têm que ser iguais, porque todo o calor que chega na barreira é o calor que a barreira joga para a superfície 2. Então, a área é a mesma, o sigma é o mesmo nos dois lados, tá? Eu vou chamar, só para facilitar a nossa vida, eu vou chamar isso daqui, ó, tudo que está aqui embaixo de constante C1 e tudo que está aqui embaixo de constante C2. Tá, só para simplificar, então eu vou ficar com T1 na quarta menos TB na quarta dividido por uma constante C1 igual a TB na quarta menos T2 na quarta dividido por uma constante C2. Eu vou passar C2 para cá, C1 para lá, então vai ficar com C2 que multiplica T1 na quarta menos C2 TB na quarta, C1 TB na quarta, menos C1, passei o C1 para lá, T2 na quarta. Vou agrupar os termos semelhantes e vou tirar aqui TB na quarta. Observem que vai ficar C1 mais C2 aqui, que multiplica TB. Vou passar isso para cá, vai ficar C1 T2 na quarta mais C2 T1 na quarta dividido por C1 mais C2. Então, a temperatura da barreira, temperatura que essa barreira vai atingir, é uma média. A temperatura da barreira na quarta é uma média entre o T2 na quarta e o T1 na quarta. Observe aqui, ó, é uma média ponderada. Isso aqui vai ficar uma média entre esse e esse. Uma média ponderada no que? No valor de C1 e no valor de C2. Então, a temperatura da barreira na quarta é a temperatura 2 na quarta e a temperatura 1 na quarta. Uma média entre os dois, uma média ponderada. O caso mais comum é que a emissividade 1 é igual à emissividade 2, que é igual à emissividade na barreira. Em outras palavras, se eu cheguei nessa situação aqui, onde eu botei uma barreira de radiação, uma folha de alumínio,
Se eu botei uma folha de alumínio, uma barreira de radiação, é porque eu quero dificultar a transferência de calor. Se eu quero dificultar a transferência de calor por radiação, a primeira providência que eu tenho que fazer é revestir isso aqui com uma folha de papel alumínio, essa e essa daqui. Então essa é a primeira providência. Vocês vão ver que equipamentos industriais, quando a gente quer bloquear a radiação, é superfícies brilhosas. Então eu revesti isso aqui com uma superfície brilhosa, revesti isso aqui com uma folha brilhosa, metálica. O pessoal usa, em satélites o pessoal usa até ouro, folhas com ouro, folhas com prata. Aqui na Terra, em aplicação industrial, a gente usa muito a folha de alumínio. Então, essa superfície 1 revestida com alumínio, superfície 2 revestida com alumínio e tem mais uma barreira ainda no meio das duas. Então, ε1, εb e ε2 são iguais. Se ε1, ε2 e εb são iguais, ε1 igual a esse, isso igual a isso, isso igual a isso. Observe que C1 e C2 ficam iguais, ó. Se é tudo o mesmo valor, ε1, εb e ε2, os três são iguais. Nesse caso, C1 vai ficar igual a C2. C1 é igual a C2. Essas constantes são iguais. Se essas constantes são iguais, TB, a temperatura da barreira, é uma média entre T1 e T2. Só que não é uma média simples. Na verdade, a temperatura da barreira na quarta é uma média das temperaturas T1 e T2 também na quarta. Tá bom? Com isso, se eu tenho o valor da temperatura da barreira, eu volto aqui, jogo essa expressão aqui. Vamos fazer isso, ó, pegar TB na quarta, substituir por isso nessa expressão aqui. Vamos lá. Q1B, vamos pegar o Q1B, que é o lado esquerdo. Vai ficar área vezes sigma, vamos lá. Área vezes sigma vezes T1 na quarta, menos, vou fazer colchetes aqui, T1 na quarta, menos TB na quarta, menos, só que o TB é T1 na quarta mais T2 na quarta. Então vamos lá, T1 na quarta mais T2 na quarta, dividido por 2, dividido por 2, fechou colchetes, estamos aqui, dividido por 1 sobre ε1, que nós vamos chamar simplesmente de epsilon. Então vamos lá, isso aqui tudo dividido por 1 sobre ε1, que vai ser só 1 sobre epsilon, mais 1 sobre epsilon de novo, menos 1. Tudo bem? Então, pegamos o lado esquerdo, que é o Q1B. Q1B. E vamos simplificar um pouquinho, ó. Vai ficar A vezes sigma T1 na quarta menos T1 na quarta sobre 2. Isso vai dar T1 na quarta sobre 2. Menos com menos, menos com mais, menos T2 na quarta sobre 2. Dividido por 1 sobre epsilon mais 1 sobre epsilon menos 1. Eu vou tirar esse 2 daqui e vou jogar ele aqui para frente. Posso tirar o 2 daqui e jogar ele aqui para frente. E eu vou ver, ó, que essa expressão deu exatamente igual ao calor transferido sem a barreira. Quem é o calor transferido sem a barreira? Aquele exemplo que a gente fez, se não tivesse barreira nenhuma, o calor de 1 para 2 seria isso daqui. Compara essa expressão com essa daqui. A única diferença é que apareceu um dividido por 2 aqui. Ou seja,
escrevi ela aqui, né? Essa expressão aqui. Compara essas duas. E vamos ver que o QB, que é o calor com a barreira. O calor com a barreira é o calor sem a barreira, que é isso daqui, dividido por 2. Em outras palavras, quando eu ponho uma barreira, eu estou dividindo por 2 o calor que seria transferido sem a barreira. Calor sem a barreira, calor com a barreira, divide por 2. Tá? Dá para ampliar esse raciocínio para N camadas, ao invés de só uma folha de alumínio, eu colocar várias folhas de alumínio, N camadas, uma barreira agora com multicamadas, muito utilizado no controle térmico de satélites, sondas espaciais. O espaço sideral está a 4 Kelvin, muito frio. O satélite tem que operar a 300 Kelvin. Uma hora esse satélite está olhando o espaço sideral, 4 Kelvin. Muita radiação sendo perdida. Outra hora esse satélite dá a volta ao redor da Terra e olha para o Sol. A radiação do Sol muito intensa. Então o satélite tem esse problema de ter muita oscilação térmica. Uma hora está olhando para o espaço sideral, 4 Kelvin, a hora que está na sombra da Terra, a hora que sai da sombra da Terra, o Sol super forte, fora da atmosfera, né? Não tem atmosfera para atenuar, não tem nuvem, não tem nada disso. A radiação solar é super intensa. Então, tem que usar isolamento de radiação, tem que usar essas barreiras. O pessoal chama isso de MLI, Multi-Layer Insulator, isoladores de múltiplas camadas. São várias folhas de aquele mylar, aquele plástico do ovo de Páscoa, recoberta com prata ou até mesmo ouro. Essas camadinhas, se eu ponho N camadas, eu posso fazer esse raciocínio N vezes, igualar N vezes, dá uma trabalheira gigante. Fizemos o trabalho para uma camada só. Se fizermos para N camadas, nós temos que o calor que atravessa essa blindagem agora, o calor que está atravessando isso daqui, é o calor que seria perdido se não houvesse blindagem nenhuma, dividido por N mais 1, onde N é o número de camadas. Então nesse caso aqui, ó, era uma camada, né? N igual a 1. 1 mais 1, 2. Por isso que deu 2 aqui embaixo. Se usarmos 3 camadas, 3 mais 1, 4. Então eu vou dividir o calor por 4. Eu calculo o calor como se não tivesse radiação, como se não tivesse barreira. E depois, se eu ponho N camadas, eu só divido aquele calor por N mais 1. Tá? Um detalhe. Essas folhas não podem encostar uma na outra. Se eu pegar 2 folhas de alumínio e grudar uma na outra, ela se tornou só uma folha de alumínio. Não adianta eu pegar 10 camadas de alumínio e encostar uma na outra. Eu vou virar apenas uma camada de alumínio, mais grossa. Então, o segredo é manter essas folhas separadas. Como é que faz isso? É um sanduíche, põe uma camada dessa folha metálica e uma redinha, que é o famoso tule. Sabe o que é o tule? O véu de noiva, né? Aquele tecidinho, aquela redinha que as noivas usam. Aquilo se chama tule, aquela redinha usada para espaçar, para manter essas camadas sem encostar uma na outra. Tá? Então, é um serviço meio de alfaiate, digamos assim, construir essas camadas para isolante, esses isolantes multicamadas, principalmente para aplicações espaciais, tá? Para justificar esse tipo de coisa. Então, vai lá um alfaiate, digamos assim, né? Tira as medidas do satélite e corta pedaços desse mylar, que é essa folha revestida com
com pó de alumínio, pó de ouro, pó de prata, separadas por uma camadinha de mylar, uma camadinha de tule, mais uma camada de mylar, mais uma camada de tule. A gente faz isso em laboratório, eu já fiz isso, 6, 7, 8 camadas. Vai ficar um negócio espessinho, espesso assim, super leve, né? São várias folhas de mylar aluminizado ou dourado, separados por véu de noiva. No final tem que costurar tudo, fazer uma roupa, digamos assim, para a peça que a gente quer isolar, tá bom? Quando a gente faz isso, criamos uma barreira com N camadas, podemos estimar o calor que atravessa essa barreira, que nós vamos chamar de QB, o calor que atravessa essa barreira, como sendo o calor que iria atravessar de 1 para 2 caso não houvesse barreira nenhuma, e vou dividir por N mais 1, que é o número de folhas que eu usei aqui, ok? Então, com isso, encerramos os casos especiais de radiação, foi o que nós vimos hoje, e com isso encerramos também toda essa parte de radiação térmica. Então, começamos lá com os fundamentos, né, de radiação térmica, a natureza, explicamos como é que a gente enxerga as coisas, as cores, propriedades radiativas, e partimos para cálculos de radiação inicialmente entre superfícies negras, depois superfícies difusoras e cinzentas numa cavidade, depois falamos de casos especiais e aplicações específicas, e com isso encerramos o nosso capítulo.